Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai resolver mais algumas questões da apostila de vocês, tá bom? Foram atividades que já passamos e agora iremos fazer a correção, tá? Vejamos. Hoje a gente vai trabalhar vários problemas, várias situações de problemas em que vão envolver as 4 operações. Só que iremos utilizar números decimais. Então, fiquem atentos que para cada operação existem algumas regrinhas que você precisa observar, tá bom? Vamos agora, página 228, a primeira questão. Augusto mede 1,63 metros de altura, Bruno 1,68 e Roberta 1,57. A primeira, que é a letra A, ele quer que você pegue a maior altura, que é 1,68, e faça a diferença com a menor altura. Todo probleminha que tiver escrito diferença é porque você tem que fazer subtração. Então, você vai montar a continha para resolver. Então, veja, 1,68 menos 1,57 dá 0,11. Então, a diferença entre as duas alturas é de 0,11 metros ou de 11 centímetros. Tanto faz, tá bom? Agora, a segunda questão. Quantos centímetros faltam para que Roberta fique com a mesma altura que Augusto? Veja a altura de Augusto, 1,63. E a de Roberta, 1,57. Então, vamos ver como ficaria essa conta. Olha, uma subtração de 1,63 menos 1,57. E a diferença é de 0,6 centímetro ou de 0,06 metros, tá bom? Então, questão resolvida. Agora a gente vai para a próxima questão. Veja que todo probleminha que falar de diferença ou resto tá falando sempre de subtração. Minuendo, subtraindo, porque são os termos da subtração, tá bom? Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão, veja, Carlos é gerente de uma padaria e anotou o faturamento do último fim de semana. Veja, a entrada são esses dois valores. Então, a entrada foi o que entrou, foi de lucro positivo. Despesa foi os gastos, o consumo. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos somar a entrada, tudo que entrou, tudo que ele lucrou. E vamos ver o resultado. Deu R$ 2.803,77. Vamos agora fazer o cálculo da despesa. A despesa foi de R$ 978,27. Agora ele quer saber o quê? O lucro. Qual foi o lucro da padaria nesse fim de semana? Esse lucro só vai ocorrer após você pagar, né, a despesa. Então, você tem que fazer uma subtração. Então, veja, R$ 2.803,77 menos 978,27. Veja que mesmo com a despesa de R$ 978,27, ele teve ainda um lucro de R$ 1.825,50. Ok? Então, ó, como a gente coloca aí? Veja a entrada, a despesa referente ao que foi gasto. O lucro, ele pegou o valor menos o consumo, o que foi a despesa, e mesmo assim sobrou R$ 1.825,50. Tá bom? Agora vamos para a próxima questão. Veja, Marcos tem R$ 5.648,04 na sua conta. Ele tem isso. Ele não está devendo. A conta dele não está negativa. Está neste valor. Ele fez um depósito. Toda vez que tiver a palavra depósito num probleminha, esse depósito é positivo. Ele está depositando. Ele está colocando dinheiro na conta dele. E quando houver a palavra saque, é porque ele está retirando este valor. Então, para a gente retirar um valor, a gente subtrai. Então, vamos ver. Primeiro, você faz a conta do que ele tem. Ele já tinha na conta 5.648.
depositou mais R$ 392,35. Então, ele tem um total de R$ 6.040,39. Agora, vamos retirar o saque que ele fez de R$ 450. Pegue o total do que ele tem, menos 450. Veja que toda vez que eu estou somando ou subtraindo, sempre vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Os números inteiros embaixo dos números inteiros e os números decimais embaixo dos números decimais. E no final a conta dele ficou com R$ 5.590. Então, quanto sobrou na conta dele? Sobrou na conta dele R$ 5.590,39. Ok? Tranquilo? Agora, então, vamos para a próxima questão. Veja que a próxima questão, a gente vai fazer novos cálculos. João precisa pagar uma dívida. Então, ele tem uma dívida, olha o valor negativo. A dívida de R$ 2.350. Ele já conseguiu juntar R$ 1.784,92. Quanto ainda falta para ele quitar a dívida? Olha só, ele juntou este valor, mas a dívida dele é de R$ 2.350. Veja que a dívida é bem maior do que ele tem. Então, você vai subtrair. Claro, a subtração é sempre o valor maior em cima e o valor menor embaixo. A diferença a gente vai ver aqui. Veja que você tem R$ 2.350 de dívida e ele só tem R$ 1.784. Então, ele está quitando uma parte da dívida dele, mas ainda resta a quitar toda a dívida, ainda falta R$ 565,08. Então, quer dizer que ainda falta R$ 565,08 para ele quitar toda a sua dívida, certo? Essa foi bem tranquilinha, certo? Então, vamos para a próxima. Veja o seguinte. Nasceram gêmeos, Lívia e Júnior. Ela nasceu com 2,938 kg. E ele nasceu com 0,640 quilos a mais. Então, quando a questão coloca que ele nasceu com essa medição aqui, né, com este quilo a mais do que a Lívia, quer dizer que o peso dele, você tem que incluir este valor mais este valor aqui. E aí você saberá quanto pesa o Júnior. Então, vamos lá para a conta. Veja, 2.938 mais 0,640. Veja, vírgula embaixo de vírgula. Somando, deu 3,578. Agora, a gente viu quanto o Júnior está pesando, certo? Agora, ele quer saber o seguinte, quantos quilos os gêmeos pesavam juntos. Então, você vai usar o valor do Júnior mais o valor que o problema já te deu com relação à Lívia. Então, o somatório dos dois dá 6,516 kg. Ou seja, este valor referente ao peso das duas crianças juntas. Tranquila essa, né? Então, vamos agora para a próxima. Veja. Gente, esta questão aqui, você vai observar o seguinte, que é para você calcular o perímetro. E o que é o perímetro de uma figura plana? É você somar todos os lados da figura. Cada medida que tiver na figura, você vai somar, você vai juntar todas as medidas. Então, veja que aqui é um quadrado. E um quadrado, todos os lados são iguais. Então, vocês vão ver isso, que todos os lados são iguais. Então, já que todos os lados são iguais, você vai contar quantos lados tem essa figura. Então, ó, você tem 1, 2, 3, 4. 4 lados com a mesma medida. Então, você vai somar 3,25 4 vezes. 3,25 mais 3,25 mais 3,25 mais 3,25. Mas se não quiser somar todos eles, você pode fazer o quê? A multiplicação, que é o quê? 3,25 vezes 4. E aí você vai encontrar o perímetro dessa figura, que é igual a 13. Então, a resposta com relação ao quadrado
é igual a 13 centímetros. Mas se você quiser somar somando aqui todos eles, também vai chegar ao mesmo resultado. Veja a segunda questão. Eu tenho aqui um hexágono, porque ele tem 6 lados, é um polígono, e ele tem as suas medidas. Observe que as medidas de cada lado são iguais. Então, o que você faz? Soma todos os números que estão aqui, ou você pode fazer o seguinte, multiplicar. Como tem 6 lados e cada lado mede 1,8, veja, 1,8 vezes 6 dá 10,8. Então, 10,8 é o perímetro deste hexágono. Agora, esse retângulo. Já o retângulo, a gente tem medidas diferentes. No retângulo, você vai observar o seguinte, que este lado aqui tem a mesma medida, ó, o mesmo tamanho. Então, quer dizer, se aqui mede 5,32, aqui também vai ser 5,32. E que este lado, ó, é igual a esse aqui. Então, se aqui mede 3,9, aqui também vai medir 3,9. E agora, já que você sabe todas as medidas, é só somar todos eles. Então, ó, 5,32, 3,9, depois 5,32 de novo e depois 3,9 de novo. Mas se você não quiser, você pode fazer 2 vezes 5,32, depois 2 vezes 3,9 e somar os resultados das duas multiplicações. E aí você vai também saber o total. Veja como ficou. Eu coloquei, ó, 5,32 vezes 2. Encontrei este resultado. Agora, 3,9 vezes 2. Eu encontrei este resultado. E agora, veja aqui, ó, eu somei os dois resultados encontrados e dá 18,44. Então, o perímetro deste retângulo é de 18,44 centímetros. Então, tanto faz você somar todos os lados ou simplificar fazendo multiplicação quando os lados são semelhantes, tá bom? Tem a mesma medida. Veja agora esse triângulo. Esse triângulo, ele é isósceles, porque esse lado mede igual a esse, ó, 7,4 e 7,4. E tem esse outro lado, que é diferente, 4,2. Para você achar o perímetro, 7,4 mais 7,4 mais 4,2. Ou 2 vezes 7,4, o resultado você soma com 4,2. Então, ó, neste caso aqui, como são 3 valores, eu somei os 3 e achei o perímetro do meu triângulo, 19 centímetros. Certo, galera? Tranquilo, né? Você vê que a gente só somou. Não fizemos e utilizamos a multiplicação quando as medidas dos lados são iguais, certo? Então, vamos para a próxima. Veja aqui, Juliana se esqueceu de pagar a conta de R$ 92,80. Conforme ela esqueceu, tem uma multa a ser paga a cada dia, por dia. Então, cada dia de atraso, ela vai ter que pagar 25 centavos. E o atraso foi de 6 dias. Então, quanto ela vai pagar nessa conta aqui, gente? Então, beleza. Se um dia ela paga 25 centavos, 6 dias, você vai fazer o quê? 6 vezes os 25 centavos, que dá quanto? R$ 1,50. E depois que você encontrar o total da multa, você soma com o quê? Com o valor da prestação ou da dívida dela. Então, veja, R$ 92,80 mais R$ 1,50. Então, ela vai pagar R$ 94,30 com relação ao produto junto com a multa, certo? Bem tranquila essa, né? Então, vamos para a próxima. Veja o seguinte, o veículo de rodo consome 0,18 litros de combustível a cada quilômetro percorrido. Qual será o consumo percorrido de 78,3? Tranquilo. Se ele está dizendo que 1 quilômetro ele consome 0,18, a gente vai o quê? Multiplicar. E veja a multiplicação. Eu não tive a obrigatoriedade de ter que colocar vírgula embaixo de vírgula. Fica a critério de cada um. Por quê? Na regra da multiplicação,
você resolve normalmente a multiplicação, mas você só vai utilizar da vírgula, prestar atenção nela agora. Em quê? No resultado final. Porque depois que você multiplicar tudo, você conta quantas casas decimais tem no número que você utilizou na conta de multiplicação. Aqui neste número eu só tenho uma casa decimal, porque eu só conto os números, galera, que estão depois da vírgula, tá bom? Então, ó, aqui tem 1 e aqui tem 2. Então, 2 mais 1, 3 casas decimais. Então, no meu resultado, eu vou andar 1, 2, 3. Então, aqui, ó, veja onde está a vírgula. Na terceira casa. Então, eu não vou dizer 14.094. Eu vou dizer 14,94. Ou 14 inteiros e 94 milésimo. Tá? Então, veja. Desculpa, é 14 inteiros e 94 centésimos. Então, veja com relação a isso. Tá bom? Ok. Então, a diferença da adição para a multiplicação com números decimais é que na multiplicação eu não preciso colocar em ordem. Eu vou fazer a multiplicação normal, só que no final, no resultado, eu vou observar quantas casas decimais tem na conta e vou acrescentar aqui a minha vírgula no meu resultado. Ok? Então, vamos lá. Observe com atenção a próxima questão. Aqui foi, serão gastos 14,94 litros de combustível, certo? Agora veja, aqui a Vera faz doces para vender e ela faz brownies como ninguém. E ela comprou chocolate, ela comprou 2 quilos de chocolate. Só que para ela fazer esses deliciosos brownies, ela usa 0,250 quilos de chocolate. A questão quer que você saiba, já que ela comprou 2 quilos, quantas receitas ela vai poder fazer? Se uma receita ela usa 0,240. Como você colocaria isso? Veja, a divisão. Só que observe bem a divisão. É 2 dividido por 0,25. Mas, como o 0,25 tem 2 casas decimais, eu preciso fazer com que este número aqui também tenha casas decimais. Então, eu acrescentei a vírgula e coloquei 2 zeros. Mas ele continua sendo 2, tá vendo? Beleza, depois que eu coloquei a vírgula e os 2 zeros, é só você eliminar a vírgula, você não precisa mais dela. Você só utilizou para poder igualar as casas decimais. Após igualar as casas decimais, você elimina. Então, agora, você vai fazer 200 dividido por 25. Então, 200 dividido por 25 dá 8 e o resto, 0. Então, ela vai conseguir fazer o quê? 8 receitas. No total, pela quantidade de chocolates que ela comprou, certo? Bem tranquilinha. Veja a regra de divisão. Quando o dividendo não tem número decimal, é só você acrescentar a vírgula e os zeros, você acrescenta a quantidade de zero de acordo com a quantidade de casas decimais. Nesse caso aqui, eu coloquei 2 zeros porque eu tenho 2 números na minha casa decimal. Mas se eu tivesse só 1, eu iria colocar só um 0 aqui, tá bom? Então, vamos ver agora a próxima questão, o que está sendo pedido. Veja, um comerciante comprou 495 litros de azeite e ele precisa distribuir toda essa quantidade de azeite em garrafas de 0,75. Ele quer saber quantas garrafas ele conseguirá encher com esse azeite que ele comprou. Então, que conta a gente poderia fazer? Já que eu tenho uma quantidade e eu tenho que dividir em recipientes diferentes, dividir já está dizendo, eu tenho que fazer uma divisão. A mesma coisa que eu usei lá, o 495 não tinha os números decimais, mas o 0,75 tem sim os números decimais. Então, o que eu fiz para poder igualar os dois números? Tanto o dividendo quanto o divisor. Coloquei a vírgula e acrescentei os 2 zeros. Lembrando, eu acrescentei os 2 zeros aqui, porque no meu número decimal
que é o divisor, ele tem 2 casas decimais, então eu preciso acrescentar 2 zeros. Beleza, igualei as casas decimais. Corta-se as vírgulas que eu não preciso mais. Então, como é que eu iria ler aqui? 49.500 dividido por 75. Então, 49.500 dividido por 75 dá 660 e resta 0. Então, ele vai conseguir encher 660 garrafas com azeite, certo? Tranquilo, né? Você só não pode esquecer do procedimento com relação aos números decimais, o que a gente precisa fazer antes de começar. Comparar o dividendo com o divisor, se os dois têm números decimais ou não, ok? Então, vamos lá. Joaquim e Janaína compraram uma televisão nova, em 12 parcelas sem juros, pelo valor de R$ 1.500. Então, quer dizer que ele comprou uma televisão de R$ 1.500 e parcelou em 12 vezes. E eles falaram o seguinte, que os dois iriam pagar juntos as prestações. Então, primeiro, quais são as prestações? Para que eu saiba as prestações, eu tenho que dividir o 1.500 por 12. Veja, como eu não tenho número decimal, o número daqui não tem vírgula e nem o número daqui tem vírgula. Então, se não tem vírgula, os dois números são inteiros. Então, eu não preciso acrescentar nada. Vou resolver 1.500 dividido por 12. 1.500 dividido por 12 dá 125 e o resto 0. E aqui, então, mostra o quê? Quanto vai ser as prestações? Vão ser 12 prestações de R$ 125, certo? Só que essa parcela vai ser dividida entre os dois. Então, eu tenho que pegar o valor da parcela e dividir por 2. Então, 125 dividido por 2, dá 62,5. Veja o porquê de eu ter acrescentado 0 e uma vírgula aqui. 1 é menor que 2, então eu vou para a segunda casa para começar minha divisão. 12 dividido por 2 dá 6, resta 0. Baixa-se o 5. 5 dividido por 2 dá 2. Só que 2 vezes 2 são 4. Para chegar a 5, resta 1. Aí, restou 1. É para você continuar a sua divisão. Você só para a sua divisão quando o seu resto chegar a 0. É claro que pode ocorrer de você continuar a divisão e nunca chegar a um resto 0. Aí você para. Chegou às 3 casas decimais, você para. Mas aqui vamos ver se vai dar para continuar, porque se você observar, deu 0 como resto. Então, eu acrescentei o 0 do lado do 1 para eu continuar a minha divisão. Só que quando eu acrescento o 0 aqui, eu acrescento a vírgula aqui. Aí agora eu vou dividir. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Então, resta 0. Então, cada um pagará R$ 62,50 nas prestações. Certo? Veja o que mais é a atenção, como se resolver. E, é claro, né, a interpretação. Galera, espero que vocês tenham entendido e gostado da explicação, tá bom? Bons estudos, que vocês possam ter uma semana tranquila, tá? Desenvolvam com sucesso todas as outras atividades da apostila e até a próxima. Um grande abraço, tá bom? Tchau, tchau!